pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma excelentíssima aula do Pop Class Enem. Meu nome é Catarina Menezes do Amaral, eu faço parte do projeto PopMorph e hoje eu vou estar ministrando a aula de espermatogênese para vocês. Bom, eu organizei minha aula dessa forma, começando com aquelas considerações iniciais, né, com aqueles termos que a gente já conhece, mas que é sempre bom revisar porque são importantes para o entendimento do assunto. Partindo para a espermatogênese propriamente, no finalzinho eu gostaria de fazer uma revisão, um apanhado geral para vocês, porque fica mais fácil vendo o processo completamente, né, de forma bem sucinta. E, bom, no finalzinho a gente vai ter aquela resolução de questões Enem, né, como sempre a gente tem. E, gente, no início das minhas aulas, eu acho interessante a gente saber se o que a gente está falando aqui vai realmente cair no Enem. Esse assunto é cobrado? E, bom, a gente está vendo aqui nesse levantamento feito de 2014 a 2018 que embriologia e genoma humano eles caem cerca de 4,2% na prova de natureza, né, de ciências da natureza. Como a espermatogênese é aquele iniciozinho da embriologia, envolve cariótipo, cromossomos, então envolve também genoma humano, então tá aí essa proporção de quanto cai. Então bora lá, gente, começar. Considerações iniciais. A gente tá vendo aqui os gametas, né? A gente já conhece eles. O espermatozoide e o óvulo. Mas o que são gametas, gente? Os gametas são essas células especializadas que durante o processo de reprodução, né, sexuada, eles transmitem os genes de uma geração para a geração seguinte. Por exemplo, os genes dos meus pais passaram para mim, a geração seguinte. E bom, em quais organismos eles estão presentes? Em todos os organismos que realizam reprodução sexuada, vai haver um gameta, vai haver os gametas ali. A gente pode listar os animais, algas, fungos, plantas e vários outros. Nos humanos, eles se encontram nas gônadas femininas, né, ou nas masculinas. Nas masculinas estando nos testículos. Bom, os gametas, eles são haploides, mas o que seriam haploides? Nas nossas células normais, nas células epiteliais, por exemplo, nas somáticas, a gente tem a quantidade de 46 cromossomos. Já nos gametas, a gente tem a quantidade de 23. Mas por que isso? Se vocês forem pensar comigo, eu vou ter um espermatozoide e um óvulo se juntando. Então, se eu tenho 23 com 23, dá 46, dá certinho o número do ser humano. Então, é haploide, é N, justamente para que haja essa somatização e dê um indivíduo viável. Porque imagina comigo, se fosse um espermatozoide com 46 cromossomos e um óvulo com 46 cromossomos, daria um embrião com 92 cromossomos, o que não seria um viável à vida. Porque a gente precisa que seja um embrião 2N. Então, se não fossem haploides, né, a espécie humana não conseguiria se manter a cada nascimento. Por isso que é importante. Bom, a gametogênese, o que seria a gametogênese, né? Seria a formação das células sexuais, a formação dos gametas, através de várias divisões celulares. E, bom, gênese vem de princípio, formação. Então, gameta, gênese, formação de gametas. Se a gente passar para espermatogênese, espermato significa semente, então formação da semente, tanto que tem aquela história, né, da sementinha, do pai e tudo mais. Então, espermatogênese dando origem ao espermatozoide e a oogênese dando origem ao ooto secundário. Então, nessa aula, a gente vai falar especificamente da espermatogênese. Bom, a espermatogênese eu separei em subtópicos, começando por algumas características gerais, depois a gente vai direto no processo, e por fim a gente vai falar um pouquinho da espermiogênese, que também está dentro do processo, não deixa de ser, mas eu gosto de dar essa importância a mais, porque já caiu em uma das questões do Enem. Então, bora lá. Características com algumas informações antes de começar o processo. Tá aqui, né, o esquemazinho de como ocorre toda a espermatogênese. Mas as características, quais são? O que seria espermatogênese? É a formação dos gametas masculinos. A gente já viu, né, pela origem da palavra, do grego gênese, formação de gametas masculinos dos espermatozoides. A partir de células germinativas primordiais precursoras, que são as espermatogônias. Bom, o objetivo, gente, da espermatogênese é
realizar sucessivas divisões celulares a fim de que a gente gere um espermatozoide haploide, N, com 23 cromossomos. E, bom, essas divisões celulares envolvem a mitose e a meiose. A duração disso, muita gente não sabe, mas leva 64 dias nos túbulos seminíferos e 12 dias no epidídimo. Então, se a gente incluir também, né, o transporte pelo sistema de ductos até chegar na região onde vai ser liberada, então vai levar cerca de 3 meses. E no final, a gente tem 200 milhões de espermatozoides sendo liberados diariamente. Gente, é muita coisa. Se a gente for comparar com o óvulo, meu Deus, é exorbitante esse número. Aqui para vocês a anatomia do genital masculino para mostrar onde que ocorrem as fases, né? Bom, a gente tem os túbulos seminíferos aqui, né, no testículo, que ocorre a produção dos espermatozoides aqui. No epidídimo, aqui em cima, né, vai ocorrer a maturação desses espermatozoides, adquirem mais movimentação, os flagelos, de forma a movimentar mais. E nos ductos deferentes vai ocorrer uma estocagem para já, a partir disso, ser liberado. Bom, a gente está vendo aqui, né, que esse processo, ele ocorre, a gente está vendo nesse testículo aqui, mas esse processo ocorre nos 2 testículos. Eu sei que é uma informação meio boba, que é meio óbvio, mas eu só queria deixar aqui por desencargo de consciência. Bom, a temperatura ideal para que esse processo ocorra, né, é 1 grau menor que a temperatura corporal. Então, dando um exemplo, se a temperatura corporal tá, sei lá, 30 graus. Então, é inviável que no testículo, no túbulo seminífero, esteja a 29 graus para que haja essa produção mais produtiva. Bom, as espermatogônias, elas permanecem lá quiescentes, quietinhas na dela, sem formar nada. Nos túbulos seminíferos, durante o período fetal, formação, né, da pessoa, e pós-natal, após o nascimento. Então, elas estão lá meio quiescentes, né, a palavra, meio adormecidas, pronto, achei a palavra, meio adormecidas, para quando chegar a puberdade, elas aumentarem de número. Bom, eu falo aqui de túbulos seminíferos, produção, mas olhando, gente, essa aqui é uma imagem real dos túbulos seminíferos, que vários túbulos, né, pegou um corte de 4 deles só. Então, nesse corte, a gente tá vendo, né, a produção de várias fases aqui, e no finalzinho, nesse lumen do túbulo seminífero, a gente consegue ver os espermatozoides já sendo produzidos. Então, é muito interessante essa imagem. Agora, vamos pro processo, né? A espermatogênese, ela é dividida em 4 fases. A gente tá vendo essas imagens, né, todo esse processo aqui, a gente fica que nem a Nazaré olhando meio assim, meu Deus, parece difícil, mas não é. São 4 fases só. A gente começa pelo período germinativo, começando pela célula germinativa, espermatogônios, onde ocorre a mitose. Depois ocorre o processo de crescimento, onde a célula vai crescer. Ela não vai realizar mitose, não vai realizar meiose, ela só vai crescer. Onde a gente vai formar o espermatócito primário, que é a maior célula que a gente consegue ver nessa área. Depois a gente tem o período de maturação, né, que vai ocorrer a meiose 1, a meiose 2, e é nesse momento que a célula vai se transformar em haploide, então é um momento importante. E no finalzinho, a gente tem um período de diferenciação, que não vai ocorrer também nem mitose nem meiose, vai ocorrer só o período mesmo de diferenciação, para no final a gente ter o espermatozoide na configuração que a gente conhece, que tá aqui, né? Então, é como eu disse, né? Tem todos esses processos, e aqui é como realmente ocorre como ocorreria numa célula normal, uma ilustração bem fidedigna. Então, vamos lá começar pelos períodos, né? Onde está esse período germinativo? Está aqui. Começa na puberdade, como eu tinha dito. E, bom, a gente começa pelas células primordiais, que elas se multiplicam por mitose, formando espermatogônios, que ocorre mitose de novo. E, nesse caso aqui, a gente formou 4 espermatogônias. Então, todas são 2N. Importante salientar, né, que elas são 2N porque está ocorrendo mitose. E a mitose é aquele processo equacional. Eu tenho uma célula mãe 2N gerando 2 células filhas também 2N. Então, né, células primordiais se multiplicam, originam as espermatogônias,
e a partir de sucessivas mitoses que a gente chega nas espermatogônias pronta para já começar o próximo período. Mas antes disso, queria só salientar essa parte da mitose. Tá aqui uma piadinha meio besta, mas tá aqui, né, o que eu tinha dito, a célula mãe com 2 e as células filhas também com 2. É um processo equacional. Coloquei aqui as fases também, mas só para vocês relembrarem, porque isso aqui é mais uma pincelada mesmo, uma revisão da prófase, metáfase, anáfase, telófase e, por fim, a separação, né, a citocinese. Então, gente, vamos passar já para o próximo período, o período de crescimento. Nesse período, como eu tinha dito, já ocorreu várias mitoses, eu já tenho as espermatogônias e agora eu tenho o espermatócito primário, que ele vai ser formado a partir do aumento do citoplasma. Então, ó, eu tenho as espermatogônias, ocorre o aumento, né, do volume do citoplasma. O espermatócito primário é formado a partir disso e ele também é 2N. Gente, percebam que aqui não há divisão mitótica, não há divisão meiótica, não tem nada. É só mesmo o aumento. Essa fase aqui a gente encara como se fosse a intérfase, porque ela já está pronta para que haja o resto das divisões. Então, o espermatócito primário, como eu tinha dito, né, a maior célula germinativa no túbulo seminífero. E, importante salientar, né, eu sei que o Enem não é uma prova oral, mas não, a gente lê aqui espermatócito 1. Mas quando a gente vai falar espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem. É só isso que eu queria dizer. Bom, agora vamos passar para o próximo período. Período de maturação, fase de maturação. Então, período germinativo, com mitoses, período de crescimento, que só houve o crescimento mesmo com o espermatócito primário, que está bem grande, né? A célula 2N. E agora, gente, é aquele momento de meiose. Esse momento aqui. Então, cada espermatócito primário, essa célula grande, vai sofrer uma divisão reducional, que a gente chama de quê? De meiose 1. E para formar esses dois espermatócitos secundários. Então, na primeira meiose 1, a gente já tem a formação do espermatócito secundário e percebam, ele já é haploide. E bom, depois daqui, né, os espermatócitos secundários vão sofrer uma segunda divisão meiótica, vão formar 4 espermátides haploides. Bom, cada meiose o tamanho diminui. Como eu disse, né, o espermatócito primário tá grandão, aí o espermatócito secundário já diminui e o espermátide também já diminui. É só questão de visual mesmo. Agora, gente, como eu tinha dado uma pincelada em mitose, eu vou dar uma pincelada rapidinho em meiose também. Como eu tinha dito, né, a mitose é um processo equacional, célula-mãe 2N, duas células filhas 2N. Agora a gente tem a meiose. A meiose é um processo reducional. Ou seja, eu começo com uma célula-mãe 2N e eu tenho origem a 4 células filhas Ns, já haploides. Agora percebam aqui no nosso processo de espermatogênese. A gente tem o espermatócito primário, aquela célula grande, né, com 46 cromossomos X e Y. Ocorre a primeira divisão meiótica, então ele já tá com 23, né, porque é haploide, mas percebam aqui, ó, que esses cromossomos sexuais, o X vai para um e o Y vai para outro. Isso aí eu vou falar mais um pouco depois, mas isso é o que determina, vai determinar o sexo da criança. Bom, depois dos espermatócitos secundários aqui, vai ocorrer a segunda divisão meiótica. Mas a gente para e pensa, se o meu objetivo é chegar a uma célula haploide e eu já cheguei aqui, por que eu continuo? Porque, gente, percebam, no final da meiose 1, a gente tem cromossomos com cromátides duplas. E não é o que a gente está querendo. A gente quer que as cromátides sejam únicas, unificadas. E por isso tem essa meiose 2. Eu coloquei um esqueminha, né, aqui facilzinho, mais palpável para a gente perceber. Aqui tem a célula mãe 2N, e no final a gente tem as células sendo Ns. Percebam aqui, ó, que as cores. Tem um vermelho, uma parte azul, mas o que é isso? É que os cromossomos ocorre uma troca de informação entre eles, ocorrendo crossing over. E nisso ocorre, né, esse emparelhamento de uma parte de um cromossomo com o outro, e aí isso aqui aumenta a variabilidade genética. Bom, para ficar um pouco melhor, para comparar, né, eu coloquei a mitose aqui e a meiose só para vocês verem e já dar uma comparadinha. Agora, gente, eu vou focar um pouco mais na meiose.
Por que a meiose é tão importante, né? Porque ela possibilita a constância desse número cromossômico. Porque, como eu disse no começo, a meiose que vai fazer com que o espermatozoide no final seja haploide, seja N. Então, essa redução de número de cromossomos de diploide para haploide é muito importante. Também permite, né, o arranjo aleatório dos cromossomos materno e paterno, e por fim reposiciona, né, o segmento dos cromossomos, tem esse embaralhamento, ocorrendo o crossing over, garantindo a variabilidade genética. Tá aqui, né, onde a gente já formou as espermátides, que são originadas a partir dos espermatócitos secundários. Então, a gente tem o espermatócito primário, meiose 1, espermatócito secundário, meiose 2, e por fim a gente tem as espermátides. Vamos focar nelas agora. Bom, antes disso, nos túbulos seminíferos a gente consegue ver, né, nessa lâmina que eu peguei, a gente consegue ver as espermatogônias aqui, ó, os espermatócitos primários bem grandes em relação às outras, e aqui os espermatócitos secundários. Também aqui algumas células germinativas em meiose, só para a gente ver que isso ocorrendo na prática. Agora, gente, chegamos ao último período, a última fase. Lembra que a gente chegou na fase das espermátides. Agora, a gente vai transformar essas espermátides em espermatozoides. Mas pensa comigo, isso vai ocorrer por meio de divisão, por meio de quê? Gente, nessa fase não há divisão, só essa diferenciação. Ou seja, a gente tem a célula formadinha das espermátides, então a gente está vendo aqui, o complexo de Golgi está se formando, está juntando, formando o acrossoma. Nessa célula também, a gente consegue ver os centríolos indo para a parte mais distal do núcleo, né, formando ali o flagelo. A gente também consegue ver as mitocôndrias indo para a peça intermediária, perto do flagelo para fornecer energia para locomoção. Então é só esse período de diferenciação mesmo, não tem nada de divisão mitótica nem meiótica. E aqui, como eu peguei uma lâmina antes, né, peguei uma lâmina agora também, no final desse processo, ó, esse aqui é o túbulo seminífero e aqui tá o meiozinho do túbulo, o lúmen. Nesse lúmen a gente já consegue ver vários espermatozoides já formadozinhos, o que é muito legal. Então, vamos passar para espermiogênese. Espermiogênese também é o período de diferenciação. Percebam que é o mesmo nome. Mas agora eu vou dar um enfoquezinho melhor, como é que ocorre tudo isso. Bom, a gente tem aqui a configuração do espermatozoide como a gente conhece. A cabeça, né, tendo o acrossoma, o núcleo. Percebam que a gente não tem o citoplasma, porque o citoplasma, ele sai dessa célula. Na peça intermediária, a gente tem as mitocôndrias, né, tem o centríolo formando flagelo. A gente tem na cauda, né, o flagelo mesmo sozinho. E, bom, gente, na formação, né, nessa espermiogênese, a gente tem, ó, como eu tinha dito na célula, o Golgi, formando o acrossoma, as mitocôndrias se juntando, indo para a bainha mitocondrial, para a peça intermediária, para dar energia para o flagelo. E percebam do que eu tinha falado, ó, o citoplasma residual saindo, porque não tem tanto citoplasma nessa célula, como a gente viu naquela imagem de antes. E aí a gente forma esse espermatozoide como a gente conhece. Gente, o acrossoma, né? Vocês estão vendo que nas imagens estão focando muito no acrossoma, mas o que serve o acrossoma? O acrossoma, ele serve na hora da fecundação, porque o espermatozoide, ele precisa fecundar o óvulo. Para chegar ao óvulo, ele precisa passar por algumas zonas, e nessa passagem de algumas zonas é o acrossoma que permite com que ele passe. Então, ok. No cariótipo, primeiro de tudo, o que seria cariótipo, né? É o conjunto de cromossomos que a gente tem nas células do organismo. Nesse cariótipo aqui, a gente tem uma célula diploide. Percebam que a gente tem 2 cromossomos sexuais, certo? Nesse caso aqui, ó, um espermatozoide trouxe um Y e a mãe trouxe o X. Então, formando aqui, a gente está vendo o cariótipo de quem? De um homem. Então, beleza. Ó, a gente vê que se um espermatozoide trouxer um X para o óvulo, vai ser X e X, porque o óvulo sempre fornece o X. Então, o óvulo fornece o X, espermatozoide, nesse caso, fornece o X também, formando XX no cariótipo, formando uma mulher. Se o espermatozoide trouxer um Y, o óvulo sempre vai trazer um X, né? Então, X com Y forma XY. No cariótipo, XY é um
homem. Então, a partir disso, a gente já consegue afirmar que são os gametas masculinos, são os espermatozoides, quem definem realmente qual vai ser o sexo do bebê. Se eles trouxerem X, vai ser menina, se eles trouxerem Y, vai ser menino. E aqui tá o cariótipo, né, de uma pessoa normal, 46 cromossomos XY de um homem e 46 XX para uma mulher. Gente, agora fazendo um apanhado geral do que a gente falou aqui. A espermatogênese, né, ocorre nos testículos, ocorre a produção deles, ocorre nos túbulos seminíferos. Tá aqui, né, como ocorre, começando pela espermatogônia, depois passando para espermatócito primário, aquela célula grande, espermatócito secundário, já no fim da meiose 1, depois formando a espermátide no final da meiose 2 e, por fim, formando o espermatozoide depois da diferenciação. Então, a gente tem a multiplicação, né, que vai ocorrer várias mitoses, gerando as espermatogônias, que são 2N. Depois das espermatogônias, vai acontecer aquele período da intéfase, o aumento, né? Então, vai ocorrer só o crescimento, gerando o espermatócito primário, que também é 2N. No período de maturação, a gente vai ter a meiose, então a gente vai pegar o espermatócito primário e vai dividir, gerando espermatócitos secundários, que são Ns. Depois, o espermatócito secundário vai ocorrer a meiose 2, gerando a espermátide N. Depois da espermátide, a gente só precisa desse processo de diferenciação, a espermiogênese. No final da espermiogênese, a gente tem o espermatozoide, né? Depois da espermiogênese ou diferenciação, a gente tem o espermatozoide já formado, sendo N. E aqui, a configuração do espermatozoide, como ele é. A crossoma, a cabeça, né, a peça intermediária, o flagelo. Então, vamos lá para as questões do Enem. O último momento da aula. Hoje a gente está muito feliz, né, que está acabando. Vamos lá. Questão do Enem. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com o O2, o oxigênio, são produzidos CO2 e água, liberando energia que é armazenada na célula em forma de ATP. Isso aí só dizendo a ação da mitocôndria. Agora ele pede, né? Na espécie humana, o gameta masculino, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é, a gente falou isso na aula, A. Facilitar a ruptura da membrana do ovócito? Não, essa parte fica com o acrossoma, que é originado do complexo de Golgi. B. Acelerar sua maturação, durante a espermatogênese? Não, não são as mitocôndrias que fazem isso. C. Localizar a tubuterina para a fecundação do gameta feminino? Também não é a mitocôndria que faz isso. D. Aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos? A produção dos hormônios sexuais masculinos ocorre no testículo também. Mas tem a ver com a mitocôndria? Não. Então a gente fica com letra E. Fornecer energia para a locomoção dos espermatozoides. Próxima questão. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta gênica, lembra aquela troca de informação entre os cromossomos que eu mostrei na meiose? A qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Essa troca de segmentos é determinante na letra A. Produção de indivíduos mais férteis? Não. B. Transmissão de novas características adquiridas? Não são novas características, né? São aquelas mesmas características vindo dos dois cromossomos. C. Recombinação genética na formação dos gametas? Interessante essa, né? D. Ocorrência de mutações somáticas nos descendentes? Mutações? Não. E letra E, variação no número de cromossomos característicos da espécie. Não, não há variação no número de cromossomos. Então a gente fica com a resposta letra C. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada por assistir até aqui, se você assistiu, né? Bom, qualquer dúvida, questionamento, se quiser conversar sobre o Enem, sobre o INEP, sobre qualquer coisa, tá aí meu Instagram, meu e-mail, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida também, é importante deixar aqui nos comentários. Caso vocês tenham alguma sugestão de como eu posso fazer para melhorar, deixem aqui embaixo também. Não esqueçam de curtir o vídeo. E siga a gente nas redes sociais. Esse Instagram é o nosso, né, o Popmof. Sigam a gente lá. E bom, pessoal, era isso. Tchau, tchau. Até a próxima.